bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Semana passada surgiu mais uma notícia que eu queria compartilhar aqui em primeira mão com vocês, que ao meu ver foi muito positiva, né? A empresa Multiplan, que trabalha no segmento aí de shopping center, ela anunciou que as vendas do quarto trimestre de 2021 superaram as do mesmo período de 2019, ou seja, do período pré-Covid. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque joga por terra aquele negativismo que existia, aquela negatividade muito forte que estava existindo no final do ano, onde os analistas de bancos, corretoras, da área econômica estavam todos dizendo que estava tudo muito ruim, que a Black Friday seria horrorosa, que o Natal seria muito ruim, que as pessoas não estariam consumindo, e não é isso o que os dados estão dizendo. Já tivemos algumas informações vindas do varejo que a Black Friday foi boa, que o Natal foi bom, que cresceu as vendas do e-commerce, que cresceu a venda nos pontos físicos. Estamos ainda aguardando alguns dados vindos das áreas de shopping center, mas eles estão começando já a surgir, como é o caso da Multiplan, que na semana passada trouxe os seus números e comentou o seu resultado. Para quem conhece São Paulo, a Multiplan ela tem o Shopping Morumbi, né? E é um shopping voltado para classe A e B, diferenciado, né? Então ela divulgou sua prévia, ainda não é o resultado oficial, é sua prévia na semana passada, no dia 12 de janeiro, informando que as vendas nos seus shoppings no quarto trimestre ultrapassaram pela primeira vez o nível verificado no mesmo período de 2019, que é o período pré-pandemia. Com a divulgação dos números, as ações da empresa fecharam entre as maiores altas naquele dia, com uma valorização de 6,5%. A operadora de shoppings comunicou que a venda nos 3 últimos meses do ano que passou somaram 5,6 bilhões de reais, uma alta de 8,1% sobre o faturado no mesmo período de 2019. Segundo a empresa, as vendas do quarto tri foram as maiores já registradas em um único trimestre na história da Multiplan. Com a palavra, os pessimistas. Os pessimistas dos bancos, das corretoras, né? Os analistas econômicos podem se manifestar porque é que as suas previsões não estão batendo, né? Porque a negatividade que eles estavam imbuídos no fim do ano não está sendo confirmada, né? Há muita gente que vende tragédia, gosta de vender coisa ruim. E muitas vezes isso é só para criar pânico, para criar terror. É como o Larry Fink, o CEO da BlackRock, já disse certa feita, a mídia, em especial a mídia financeira, vive para criar ruído, confusão e volatilidade. Se afaste dela. Agora, vamos ser inteligentes nessa ideia do se afastar. Se afastar é ter distanciamento, ok? Não é não escutar nada do que a mídia financeira diz, viu? Pelo amor de Deus, vamos interpretar corretamente. É se afastar do ponto de vista de ter distanciamento. E aí você faz uma escuta qualitativa. Você vê se o que está sendo dito faz sentido ou não. E sempre vá formando a sua opinião, com base, obviamente, em estudo, né? Pelo amor de Deus, não queira formar opinião lendo o que sai nas redes sociais, que aí é estupidez, né? Não vamos por este caminho, que este caminho é equivocado, né? Estude, mergulhe, não fique na superfície boiando, né? Mergulhe nos assuntos de forma profunda para chegar a uma conclusão correta, porque nada pior do que chegar a uma conclusão equivocada. Por falta de quê? Por falta de estudo adequado, por falta do levantamento das informações corretas, né? Isso a gente aprende em administração, que a gente precisa fazer um diagnóstico sobre uma situação, sobre um problema, de forma correta, de forma precisa. E para isso a gente precisa
levantar o maior número de dados e informações para poder, então, construir o nosso diagnóstico. Aprenda a fazer isso. Então, as vendas nas mesmas lojas subiram 10,3%, com uma forte recuperação nos segmentos de alimentação e serviços e o segmento de vestuário crescendo 19%. Segmento de vestuário, crescimento de 19%. A Multiplan afirmou ainda que a taxa de ocupação dos seus shoppings subiu para 95,3% no quarto trimestre, contra 95,2% no terceiro tri. O Credit Suisse aponta que os dados apresentados foram fortes e provavelmente mais fortes do que outras empresas do setor. A recomendação do banco para as ações é de desempenho acima da média do mercado, traçando um preço-alvo de R$ 24. Conforme esperado, a Multiplan acelerou o reajuste de aluguéis pela inflação durante o trimestre, o que foi possível devido ao forte volume de vendas e ganhos de eficiência. No geral, a empresa apresentou uma melhora em todas as métricas operacionais, com vendas e aluguéis superando os níveis de 2019. Acredita-se que as vendas continuarão a crescer em ritmo acelerado. A Multiplan deverá, portanto, continuar apresentando números expressivos, o que deve sustentar um demonstrativo de resultado mais forte ao longo de 2022. Em uma base relativa, o portfólio de alta qualidade deve continuar a resultar números mais fortes do que muitas outras empresas do setor. Então, é isso, quer dizer, estamos começando a ter números vindos aí da área de shopping center. Para quem gosta, existe aí nesse segmento outras empresas que têm ações na bolsa, como é o caso da JHSF. A JHSF, lembre-se, ela atua na área de shopping, mas ela é diversificada, ela também tem hotéis e restaurantes, ela tem aeroporto executivo e tem uma construtora. Então ela tem um mix de produto mais diversificado. Neste segmento aí, eu gosto mais do modelo de negócios da JHSF por essa razão, dela ter mais de um negócio. Ela não tem uma dependência em um único setor. Mas ainda temos aí a BR Malls e a Iguatemi. São outras opções para quem estiver querendo investir nesse setor de shopping center. Uma outra coisa que eu trouxe para vocês, para a gente aqui se atualizar com relação à importância da digitalização, porque isso é um caminho sem volta, e quando a gente fala sobre esse caminho sem volta, isso muito deve alegrar aos investidores de empresas de tecnologia, e para quem está em Oi, isso também é motivo de alegria, de comemoração. E aí eu quero trazer aqui um case muito interessante, que é um case de uma sociedade, de um país que não é grande, mas que se transformou numa referência mundial. A Estônia, ela é o país mais digitalizado do mundo. A Estônia é o país mais digitalizado do mundo. Como é que eles conseguiram fazer isso? É isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, 99% dos serviços públicos da Estônia, como registros de empresas, certidões de recém-nascidos, pagamentos de taxas, são acessados de maneira online. Há uma alta conectividade e isso traz ganhos para o PIB, o Produto Interno Bruto, e ajuda o cidadão a melhor administrar o seu tempo, tendo mais tempo livre, porque muitas coisas ele resolve pela internet. Ele não precisa se deslocar para repartições públicas, para locais, para tirar certidões, para fazer determinadas operações, né? Ele resolve tudo isso de casa, do seu celular, do seu notebook, né? Ou do trabalho. Então, imagine, por exemplo, que houve um acidente de carro com uma vítima que precisa ser levada para o hospital. Assim que chega ao local, identifica a pessoa que necessita de socorro, o atendente da ambulância acessa digitalmente o tipo sanguíneo dela, as possíveis alergias e outras informações que poderão assegurar o melhor atendimento médico possível. Enquanto isso, o hospital é informado digitalmente e em tempo real
que uma ambulância está a caminho com aquele paciente específico, que tem aquelas características, aquele prontuário. De imediato, o sistema do pronto-socorro resgata todo esse histórico médico da vítima e seleciona um profissional, o que estiver melhor preparado para aquele tipo de situação, para cuidar do indivíduo que está prestes a chegar. E o médico recebe todas essas informações do histórico de saúde do indivíduo. O modelo que tem ajudado a salvar vidas e reduzir danos causados por todos os tipos de acidente não é uma obra da ficção científica, ele já existe e está sendo utilizado na Estônia. Funciona perfeitamente. É um país pequeno, é verdade, tem uma população de 1,4 milhão de habitantes, fica ali no Mar Báltico, mas ganhou a fama merecida, é verdade, de ser a sociedade mais digital do planeta Terra. O exemplo acima é apresentado como um evidente ânimo por Diego Martins, um dos fundadores e CEO da Único, uma IDTech brasileira especializada em soluções de identidade digital, como biometria facial e assinatura eletrônicas de documentos. No final de 2021, Martins esteve visitando a Estônia ao lado de outros 16 executivos da Único, entre vice-presidentes, heads de produtos e especialistas da área de tecnologia. Foi a quarta vez que ele esteve no país e, mais uma vez, a experiência, segundo ele, trouxe inúmeros aprendizados. A Estônia é uma grande referência para nós, disse Martins. Contratamos muitas pessoas novas na Único e algumas delas enxergam apenas uma pecinha do quebra-cabeça digital. A viagem representa sempre uma oportunidade de conhecer todas as peças do tabuleiro e mostrar para onde devemos ir. Lembre-se daquela frase do Bill Gates, né? Para onde o mundo está caminhando, temos que saber para onde ele está indo e correr para tentar chegar lá primeiro. É isso que o representante aqui da Único, né, está comentando. O grupo se encontrou com representantes do governo da Estônia, visitou diversas empresas privadas e dialogou com especialistas de muitas áreas. Ficou claro que não há comparativo no nosso planeta quando o assunto é desenvolvimento digital. A Estônia é imbatível. A Estônia é imbatível. Ela passou a investir em programas digitais após a independência da antiga União Soviética, isso estamos falando de 1991. O país não tinha recursos financeiros para rivalizar com os vizinhos mais prósperos, como, por exemplo, a Finlândia. Então decidiu que o único caminho para melhorar a qualidade de vida de sua população e turbinar o seu PIB era exatamente fazer uma revolução digital e transformar a sociedade numa sociedade digitalizada. Desde então, estamos aí falando de 1991, quando tudo isso começa a ser pensado, né? Desde então, uma revolução foi ganhando corpo, ganhando musculatura. A espinha dorsal da transformação digital da Estônia foi a criação da infraestrutura chamada X-Road, que permite que praticamente todos os sistemas de informação dos setores públicos e privados se conectassem. A X-Road foi, digamos, a avenida por onde começamos a trafegar todos os dados e informações dos indivíduos. A partir daí criou-se o sistema de identidade digital, que atualmente é adotado por 98% da população. Identidade digital é foco de negócio da Único, da startup. A identidade digital trouxe avanços extraordinários para a Estônia. Atualmente, 99% dos serviços públicos do país, como registros de empresas, certidões de recém-nascidos, pagamentos de taxas, são todos acessados de maneira online. A população tem acesso a mais de 2.500 serviços digitais. Quase tudo pode ser feito no ambiente online. Apenas casar e divorciar ainda exige a presença física da pessoa. Ainda, porque isso também vai ser resolvido em breve. Martins lembra também que vota-se em casa por meio do sistema digital. A pessoa tem um período de 15 dias para tomar a sua decisão. Se for o caso, ela pode mudar o voto dentro desse período, o que torna a escolha ainda mais assertiva. Olha que coisa interessante, gente. Que coisa bacana, hein? Você vota em casa e tem 15 dias para se arrepender.
O sistema de saúde é um exemplo para o mundo. Além do caso relatado na abertura deste texto, o paciente conta com inúmeras facilidades. Na Estônia não existem receitas médicas físicas. Veja você, o pessoal da área de saúde aí, preste atenção nisso. Na Estônia não existem receitas médicas físicas. Elas são 100% digitais. Após a consulta, o médico prescreve o medicamento no sistema online e as farmácias imediatamente são informadas. Basta o paciente ir ao estabelecimento para retirar o remédio. O sistema financeiro também deixou para trás a era analógica. Em 2021, 99,8% das transações bancárias ocorreram no ambiente online. Esse é o índice mais alto do mundo. Mais alto do mundo, 99,8%. O CEO da Único destaca que, apesar do elevado nível de digitalização da Estônia, nenhum dado é duplicado. Se você muda de endereço, basta atualizar a nova informação em um único lugar. Alterar conta de água, luz e internet pode ser um caos em um país como o Brasil. Na Estônia, o ecossistema digital é totalmente integrado. Ou seja, uma vez transmitida a informação, jamais a pessoa terá de repassá-la novamente. Parece algo banal, mas isso tem um imenso valor. A não duplicação de dados torna a informação ainda mais confiável e garante que uma pessoa, em especial, é ela mesma, seja qual for a situação. Outro aspecto que chama a atenção no país é a segurança dos dados privados. E isso é preocupação constante por conta desse novo momento dos cyberataques, né? Os dados são gravados em blockchain, a mesma tecnologia que registra as moedas virtuais, como o Bitcoin. O cidadão sempre é avisado quando alguém tenta acessar os seus dados e acessos indevidos são passíveis de prisão. Olha aí, que aqui no Brasil os nossos dados são todos vazados e colocados aí à venda pela internet, né? Lá, acessos indevidos são passíveis de cadeia. Cadeia. Será que a gente um dia chega lá? Quais são as vantagens de um país ser tão digital assim? O CEO da Único, ele destaca que existem diversos benefícios. Apenas com assinatura eletrônica de documentos, uma tecnologia que a empresa domina no Brasil, estima-se que a Estônia economiza o equivalente a 2% do PIB por ano. Apenas com assinatura eletrônica de documentos. Estima-se que haja uma economia de 2% do PIB por ano. O segundo benefício visível é que as pessoas têm mais tempo, né? E lembre-se, tempo é dinheiro. As pessoas têm mais tempo, já que não perdem energia com essas questões burocráticas. Além disso, a economia digital gera um ambiente de confiança e torna a vida das pessoas mais simples. Olha que coisa maravilhosa! Você que já teve que lidar com a burocracia no Brasil, conta aqui se isso não faria uma revolução no país e se isso não faria muito bem a todos nós. O que é que você acha? Comenta aqui. Nesse contexto em que a empresa Único, né, planeja, o que é que ela está planejando para o futuro? E aí o Martins diz, olha, nós queremos ser um grande hub de identidade digital, esse é o nosso foco, queremos ser um grande hub de identidade digital. As pessoas terão seus documentos, a sua biometria, os seus dados em um mesmo lugar, de forma segura e com respeito à privacidade. E isso vai abrir as portas para o futuro. Na Estônia, o futuro já chegou e faz tempo. Então, é isso. Esse é um mundo sem volta. E olha, o Brasil... Outro dia eu falei aqui que o Brasil ele não tem planejamento estratégico, né? Toda empresa tem planejamento estratégico. O Brasil, enquanto país, não tem, né? O último, pelo que eu me recorde, foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. E depois disso, teve um ensaio, não foi exatamente um planejamento estratégico, mas foi um documento de planejamento que foi o Ponte para o Futuro feito no governo Temer, né? E fora isso, a gente não tem um plano, não tem uma direção para onde o país vai. Então, fica aí a recomendação para que o futuro governo, após a eleição,
coloque a Estônia como uma referência e que se possa ir lá aprender com quem fez. É isso que eu sempre divulgo aqui no canal. Na verdade, a gente precisa aprender com quem tem sucesso. Na área empresarial, isso se chama de boas práticas. Se você assistiu a live, por exemplo, com o Márcio Portocarrero, que ele mostrou a evolução da cadeia produtiva do algodão, empresariamento, boas práticas. Empresariamento, boas práticas. É isso que faz as organizações terem sucesso. Os governos precisam aprender isso e beber na fonte essa revolução maravilhosa que está acontecendo na Estônia. É isso que o Brasil devia fazer. Constituir um grupo de estudo na área de planejamento para ir lá na Estônia e verificar tudo o que está acontecendo e trazer as boas práticas para implantar aqui no Brasil. Inclusive porque esta burocracia excessiva que existe no Brasil, esse engessamento das coisas que existe no Brasil, favorece as práticas de corrupção. Então, deveriam todos estar preocupados com isso, na verdade? Pelo menos é o que eu imagino. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. E, para finalizar ainda, eu quero lhe dizer o seguinte, que toda essa transformação tecnológica, ela vai cada vez mais necessitar de fibra ótica e vai necessitar do 5G. E em breve do 6G. Então, esse é o caminho que o mundo está indo. Este é o caminho que a Oi escolheu para trilhar. O CEO da Oi fez o seu planejamento voltado neste caminho da fibra ótica, da conectividade, né, e da tecnologia. O futuro é este. Em alguns lugares o futuro já chegou. Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.